Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje vamos explorar a técnica de Mega Hair ponta americano e suas diversas variações, como o Mega Hair de ponta americano com as techs, o ponta americano feito com microlink e aquele ponta americano feito uma pequena trança. E você que está querendo alongar seu cabelo e está pesquisando sobre a técnica de ponta americano, que está sendo muito procurada, fica nesse vídeo até o final que você vai saber tudo sobre a técnica de ponta americano. O que é a técnica de ponta americano? Vou explicar bem detalhadamente. A técnica de ponta americano são pequenas mechas do seu próprio cabelo, presa, como eu falei anteriormente, com as techs, ou pode ser com microlink ou feito uma trança, para fazer essa base para prender a tela de Mega Hair. Essa técnica está sendo muito popular e muito procurada porque da naturalidade que ela deixa e a segurança que essa tela também deixa por ela ser costurada no seu cabelo. E a outra vantagem do Mega Hair ponta americano é que você não utiliza nenhum produto químico na sua colocação e nem na sua remoção, é muito simples. Separamos uma pequena mecha do seu cabelo natural, introduzimos o microlink com agulha específica e com um alicate de artesanato apertamos, lembrando que o microlink está protegendo o cabelo, porque o microlink já vem com a camada de silicone por dentro, que é essa parte branca que vocês estão vendo aqui por dentro. Então, o anel microlink, que é de metal, ele não tem acesso direto com o cabelo natural. Agora que os pontos de microlink já está pronto, o profissional ele pode estar costurando uma tela nos pontos em cima, ele pode estar costurando outra por baixo, que vira o ponto americano invisível. Por que invisível? Porque a partir do momento que costura uma tela embaixo e a outra em cima, quando você for levantar a tela, você não vai conseguir ter acesso aos microlinks, né, aos pontos americanos, que ele vai ficar por dentro da tela, como fosse aquela técnica de fita adesiva, né, que a gente coloca uma tela por cima da outra. Posso colocar 3 telas, uma embaixo, 2 em cima? Pode sim, você pode colocar 2 embaixo e 2 em cima, 4 telas. Mas para isso tem que saber se o cabelo da cliente é um cabelo muito cheio, é um cabelo grosso, que aguente o peso, né, dessa quantidade de tela. Se for um cabelo fino e ralo, eu não faria isso. Eu só colocaria uma tela embaixo e uma tela em cima. E pronto. Para não dar muito volume no cabelo. Nesse caso de 2 a 3 telas, eu indicaria mais para cabelo cacheado ou um cabelo levemente ondulado cheio. Mas eu colocaria na técnica de trança, porque ela consegue sustentar mais o peso. E também eu observaria se a cliente tem um couro cabeludo muito sensível. Não dói, se ele for feito da forma correta. O que faz um ponto americano doer é se os pontos ele estiver posicionado a 90 graus. O que é um ponto colocado a 90 graus? Eu vou explicar agora. Repare que esses pontos eu fiz ele com direção ao crescimento do cabelo e deixando um pouco distante do couro cabeludo para não tracionar o couro cabeludo da cliente e ela não vir sentir dor. E o que acontece é isso aqui. As pessoas colocam o ponto americano nesse formato, bem próximo ao couro cabeludo apertado. O que acontece? O cabelo fica nesse ângulo de 90 graus e termina tracionando o couro cabeludo da cliente. Aí quando você vai costurar a tela por cima desse ponto que já está bem preso ao couro cabeludo, ele vai terminar tracionando mais ainda e a cliente vai sentir não só um incômodo, como dores. Por esse motivo, é bom se procurar um bom profissional que entenda da técnica. Essa seria a forma correta. Direcionar o ponto para baixo e apertar, deixando uma pequena folga para a pessoa não sentir tanto incômodo com o Mega Hair. Como eu vou cuidar do Mega Hair em casa? É muito simples. Evite desembaraçar o cabelo, se for um cabelo que embaraça demais, sem segurar a tela. Não é segurando a tela com a mão na cabeça e desembaraçando, é segurando a tela, né? Aqui está sem a tela, mas vamos supor que está com a tela aqui. Você vai segurar a tela e vai desembaraçar o cabelo para evitar puxões. Outra dica é na hora de lavar, sempre lave essa parte da base, porque é onde que fica posicionada a oleosidade do cabelo, sujeira. Então você lave bastante essa área, embaixo e em cima,
E na hora de você escovar o cabelo, primeiro desembarace todo o cabelo, como eu falei, segurando a tela. Depois você seque o cabelo por dentro. Depois você começa a escovação. Quanto tempo leva o Mega Red Ponta Americano? De 2 a 3 meses. 2 meses eu daria para aquelas pessoas que não fazem os cuidados necessários corretamente. Escova o cabelo demais, puxa muito a tela. Então, cada vez que você vai puxando a tela, obviamente, os pontos ele vai descendo, porque ele vai escorregando através da oleosidade do cabelo. Então, quando você escova o cabelo demais, ou você escova de maneira errada, né? Não desembaraçando o cabelo primeiro, forçando muito a tela, então a tela vai se escorregando, vai descendo, então o seu tempo de manutenção vai também diminuindo. A remoção do ponto americano é muito simples, serve para qualquer técnica, sendo ela de microlink, ou de elastec, ou de silicone. A de microlink é muito fácil, é só você apertar ao contrário o microlink e tirar, e seu cabelo vai estar intacto. Aqueles fios que você perde, né, durante o dia, ele vai sair no tempo que você for fazer a sua manutenção. Se você for fazer uma manutenção com 3 meses certinho, vai sair uma quantidade de perca de cabelo durante esse período. Se você passar desse período, ficar até 4 meses, vai aumentar a quantidade de fios que você vai perder. Então você tem que ter uma base, uma noção de quantos fios geralmente está perdido. Você não vai contar os fios, óbvio, mas você vai ter aquela noção de perca de fio que leva de 70 a 100 fios por dia que a gente perde cabelo. Agora vamos falar um pouco da técnica de ponto americano com lastex ou com fio de silicone. E vou falar qual é a vantagem das duas e a desvantagem de cada uma delas. Aqui já está o nosso ponto americano feito com lastex e com fio de silicone. Desse lado de cá eu coloquei fio com lastex, né? Amarelo, mas você vai utilizar da cor do cabelo da cliente. Se fosse uma cliente aqui, eu utilizava o lastex da cor marrom café. Desse lado de cá eu usei o fio de silicone. O fio de silicone é esse daqui, tá? Esse é o fio de silicone. A aplicação da tela é a mesma coisa como fosse microlink. Você podia utilizar uma tela embaixo ou em cima, tá? É a mesma forma. O que muda é o ponto, tá? O ponto feito com lastex eu indicaria para o cabelo liso, tá? Porque ele tem mais fixação no cabelo, então ele fica mais preso, então a tela vai demorar muito mais tempo, né? Sua manutenção vai durar mais. Em um cabelo liso, oleoso, o silicone ele escorrega. E outra coisa também, o excesso de calor. O excesso de calor do secador faz que danifique o silicone, porque ele não tem essa camada por cima, igual o lastex, né? É uma camada tipo um tecido que o lastex tem. Então, se fosse um cabelo liso, oleoso, eu não colocaria com o fio de silicone. Só se a cliente tivesse alergia ao lastex. Quando a cliente fala assim, eu tenho alergia ao lastex, aí eu uso o fio de silicone. Porém, eu explico para ela que para o cabelo dela ser liso, ser muito oleoso, dependendo como se ela escova muito o cabelo, vai terminar a manutenção dela diminuindo o tempo, o prazo de manutenção, porque a tela vai se escorregando, tá? Mas isso aí eu passo tudo para a cliente. Mas eu aviso que com lastex seria melhor, porque ficaria mais fixo. Se ela não gostar do lastex e não gostar do fio de silicone, porque a manutenção vai durar menos, eu utilizaria o microlink, nesse caso. Ou a trança. A trança a gente vai falar um pouco dela daqui a pouco. A trança, ela demora mais tempo de manutenção, porque a trança ela só folga quando o cabelo vai realmente crescendo. Ela não desfaz, com o puxão da tela, ela não termina se escorregando entre o cabelo, ela é diferente. Então o tempo de manutenção dela é um pouco mais alongado, tá? Agora eu vou mostrar como é feita a remoção, dependente de ser lastex ou fio de silicone. O profissional vai levantar a tela, vai procurar os pontos de fixação e vai remover o nó, né? O nó que nós fizemos no fim. Aqui está o fio de silicone, você cortou o nó e o silicone vai sair. O silicone aqui nesse caso está bem preso, porque foi colocado agora, mas aí, tirou o fio de silicone. Não aconselho ninguém usar gilete ou tentar cortar com a tesoura para você não terminar danificando o cabelo da cliente, né? Então eu aconselho você ir procurar um nó. No lastex a mesma coisa, eu viro, procuro esse nó e o lastex vai se sair.
Depois que você remove todo o ponto americano, é só puxar a tela que a tela sai. Agora vamos falar um pouco do ponto americano de trança, né? Qual a diferença do ponto americano trançado para o entrelace? Todo mundo me pergunta isso. A diferença é que o entrelace faz a trança em todo o cabelo, escondendo todo o cabelo natural da cliente e coloca outro tipo de cabelo com outro tipo de textura. Então não precisa você ter um cabelo compatível com o seu, porque usa todo um cabelo de outra textura, ou pode ser liso, pode ser cacheado. E o ponto americano a gente só faz a trança só no local que vai colocar a tela. Você também pode utilizar 2 telas ou 3 telas. Eu vou costurar essa tela para vocês observar como é que fica. Você pode costurar a tela aqui debaixo da trança e voltar costurando a tela por cima da trança. Eu gosto geralmente de costurar a tela deixando essa bordazinha aqui, ó, para cima, porque se eu colocar aqui direcionado ao couro cabeludo da cliente, isso aqui começa a coçar o cabelo da cliente. Por isso que tem muita gente que pergunta, poxa, meu ponto americano está coçando. Pode ser porque está muito apertado, tá? Essa trança eu gosto de colocar mais em pessoas que já estão acostumadas a trançar o cabelo, que já fez trança no cabelo, porque a trança não pode ser afogada, a trança tem que estar bem apertada. Então, geralmente é bom saber se a pessoa tem, né, uma sensibilidade no couro cabeludo. Então, por esse motivo, eu indico mais para cabelo cacheado, um cabelo quimicamente tratado é muito bom, porque o cabelo quimicamente tratado faz aquele processo de alisamento, e geralmente o processo de alisamento não dura durante 3 meses. Daqui um mês e pouco, já começa a raiz ficar meio crespa. Então, trançado, ele vai demorar mais ainda de mostrar que o mega reto está afogado. Então, a pessoa consegue ficar 3 meses com ele tranquilo. Então, eu aconselho mais para cabelo cacheado ou quimicamente tratado. Antes de começar a costurar a tela, eu quero dar uma dica. Quando você for colocar 2 telas, seja ela embaixo ou em cima, evite colocar a tela uma em cima da outra. Se você for colocar 3 telas, ainda botar uma em cima da outra, vai ficar muito grosseira a tela, né? Eu indico que você costure ela sempre dessa forma aqui, uma tela embaixo e uma tela em cima. Mas para isso você tem que ter uma máquina zigue-zague para fazer a costura zigue-zague, segurando as 2 telas nessa posição aqui e depois colocar outra tela em cima e fazer outro zigue-zague. Já hoje eu não tenho uma máquina zigue-zague. Você pode pegar um pedaço de tule, eu vou lhe mostrar. Você pode pegar um pedaço desse tule aqui, dobra ele em 2 pedaços, passa uma costura para fixar. Você costura uma tela embaixo, depois sobe mais um pouco, outra tela em cima, e se for 3 telas, no final você costura outra, porque vai ficar um degradê, 3 telas, e a grossura vai continuar mantendo a grossura como fosse de uma tela. Então fica a dica aí. Só que nesse caso aqui eu vou colocar a tela sem o tule, vou colocar uma em cima da outra, por quê? Porque eu vou colocar ela debaixo da trança. E a trança tá com a mesma grossura das 2 telas, então não vai dar diferença. Eu vou colocar essas 2 telas aqui debaixo da trança e vou colocar mais uma tela em cima para esconder a trança de acabamento. Vai ficar 3 telas, vai ficar um aplique bem cheio, tá? Mas como eu falei, esse aplique aqui você tem que ver se o cabelo é um cabelo que precisa de tanta quantidade de cabelo, se for um cabelo cheio, volumoso. Se for um cabelo muito ralinho, pode dar volume no local. Então, como eu falei anteriormente, eu pego essa tela aqui eu costurei, mas é um cabelo sintético, por isso que está embaraçando um pouco assim. Eu vou pegar essa borda aqui, né, que a gente faz o tecimento, vou colocar ele para dentro. Por que eu vou colocar ele para dentro? Para nenhum lado nem o outro essa borda ficar saindo. Como eu falei, ela fica tracionando aqui, né? Fazendo aquela cosquinha no cabelo da cliente, no couro cabeludo da cliente. Então eu gosto de jogar sempre essa parte pro lado de fora. Eu vou posicionar a tela, vou prender.
E agora eu vou começar a costura. Lembrando que tem dois tipos de costura. Se você colocar outra tela aqui em cima, se você tiver prática de costurar as 3 telas tudo junto, a costura vai ter que ser de baixo para cima, com a agulha de baixo para cima, para você pegar a tela de trás. Como vocês estão aprendendo, então eu vou dar uma dica. É bom você costurar primeiro a tela de baixo. Você pode dar os pontos dando um espaço, tá? Pode ser um pouco longo. Na segunda tela, você vai colocando naquele local que você deixou o espaço, a costura. Nesse caso aqui, como eu falei, eu vou costurar de cima para baixo, a tela de cima para baixo, porque não tenho precisão de colocar a agulha de baixo para cima, porque eu não estou costurando as 3 telas de vez. Senão aqui eu começaria ela agora assim, desse formato. Se eu posicionar aqui, eu começaria de baixo para cima. Mas de baixo para cima se tivesse com outra tela aqui. Como não tem outra tela, eu vou começar por cima mesmo. Eu pego aqui, jogo por cima. Olha, esse acabamento aqui é opcional, tá, gente? Se o cabelo for curto, você pode continuar a trançar todinha, prender e depois voltar costurando essa trança por debaixo da outra. Mas como o cabelo da cliente é grande, né? Eu só fiz uma trança de lá para cá, outra daqui para cá, prendi e soltei. E essa trança aqui esconde todo o acabamento. Então vamos colocar agora essa tela. Aqui, pessoal, está o nosso mega rap prontinho, de ponta americano, mas feito com trança. Como eu falei anteriormente, eu não indico para cabelo liso, cabelo muito ralinho, eu indico mais para cabelos cacheados, cabelo quimicamente tratado, pessoas que têm um cabelo muito volumoso, que gostam de bastante cabelo, e essa trança, ela sustenta o peso, né? Mas isso a pessoa tem que estar acostumada já a usar mega hair, porque a tela, quando molhar, vai ficar pesada, então pode sentir algum incômodo. Mas quem já tem costume de fazer trança no cabelo, já está adaptada, já não sente praticamente dor, não sente incômodo, não sente nada. Aqui, como vocês viram, eu botei 3 telas, botei 2 telas embaixo e uma em cima, tá? Eu vou mostrar a vocês como fica por baixo, tá? A tela fica assim. Cobre tranquilamente quem quer fazer um coque,
tá? E é bem volumoso, olha a quantidade de tela, bem volume, olha o volume em 3 telas. Então eu creio que dependendo do cabelo, uma tela dessa aqui e uma aqui embaixo já é o essencial para fazer um cabelo dando volume ao cabelo. Tá? É isso aí, pessoal, esse é o resultado do nosso Mega Rap ponta americano feito com trança, tá? Você viu como eu fiz, né? A trança, 2 tranças por baixo, uma por cima, como ficou aquela técnica invisível. Geralmente essa técnica invisível a gente usa mais na parte de baixo, nas laterais, porque é onde que você amarra o cabelo para fazer o coque, tá? Mais para frente eu vou fazer um vídeo explicando como colocar essas técnicas, né, na parte de acabamento, onde você faz o coque para fazer um penteado. Então, se você ficou com alguma dúvida, não tenha dúvida, deixe nos comentários que eu vou tentar te ajudar de alguma maneira. E se você gostou desse vídeo, aproveita aí, deixe seu like, se inscreva no canal e fique com Deus e um abraço.